ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada 2024 do podcast Farol Conexões da Informação. Eu sou Letícia Heinzelmann, jornalista e graduanda em Museologia pela URGS. No último dia 20 de outubro, foi celebrado o Dia do Arquivista, data que vai além da homenagem aos profissionais de organização e salvaguarda de documentos. É também um momento para refletirmos sobre a importância dos arquivos na construção da memória coletiva, especialmente no que se refere a arquivos comunitários, que desempenham um papel crucial na preservação de histórias e lutas de grupos e movimentos sociais. Em 2024, ocorreu o Acordo de Cooperação entre Arquivo Nacional e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que visa a fortalecer a política arquivística brasileira e o enfrentamento às desigualdades, a impulsionar arquivos comunitários ligados a grupos de comunidades negras, indígenas, rurais ou LGBT+. São exemplos de acervos comunitários do Museu da Maré, no Rio de Janeiro, o Bajubá, de Memórias LGBT, ou do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Para falar sobre este tema, recebemos Jean Marcel Camolese, educador e historiador especializado em educação do campo, mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Marília, atualmente é diretor de Gestão de Documentos e Arquivos do Arquivo Nacional, coordenador de acervos da Casa do Povo e colaborador dos acervos do MST, do Cursinho Popular UNEAFRO e dos espaços de memória Casa Sueli Carneiro e Instituto Vladimir Herzog. Obrigada, Jean, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Farol. Eu que agradeço o convite, assim, nesse dia tão especial, para falar de um tema que eu sempre gosto de destacar, que é um tema que transpassa a minha pesquisa, meu trabalho e minha militância, né? Então, eu sou uma pessoa que tenho a sorte de ter essa plenitude unificada, mas também, ao mesmo tempo, o azar de isso daí quase passar 24 horas do meu tempo. Mas estou muito feliz por esse bate-papo, essa conversa, esse diálogo aqui nosso. Que ótimo! Jean, para começar, assim, quando a gente pensa em arquivos, né, o senso comum direciona a lugares cheios de papéis empilhados, até burocracia. Como é que a gente pode começar explicando aos leigos, né, ou as outras áreas aqui das ciências da informação, que abarca o nosso podcast, sobre a importância viva desses documentos para a história e para as comunidades? Eu gosto muito, assim, existem várias definições para arquivos, né? Então, se você pegar posicionários, pode ser tanto o arquivo como o espaço institucional, ou o arquivo como os documentos que foram produzidos, o conjunto de documentos que foram produzidos por uma instituição, mas eu acabei criando uma ideia que, tipo, para mim, arquivo é vida. Esse é uma definição muito clássica. E aí você traz essa ideia burocrática, muitas vezes, como um processo de civilização, né? Como se arquivo fosse algo de civilização. Eu falo que civilização, processo civilizatório, ele sempre destrói. Vê o que os europeus fizeram na relação do neocolonialismo na África, ou até mesmo na escravidão moderna, que fizeram com os povos nativos americanos. Então, e arquivo não é lugar de destruir, arquivo é lugar de construção. E onde se constrói? Se constrói na vida. Então, arquivo é vida. Arquivo é uma relação de um documento onde estão registro das ações, das atividades humanas, e essas atividades, elas têm um processo informacional que nos ajuda na construção de direitos, na garantia de cidadania, no processo de formação do cidadão crítico, mas também ela tem esse papel da memória, dessa disputa da memória, né? A memória é esse ambiente em disputa muito grande. Então, o arquivo, ele é esse local, nas suas fases que a gente fala lá de valor primário, administrativo, probatório, ele tem uma finalidade muito grande, que é organizar nossa vida como sociedade no modelo que nós tivemos o tempo e espaço, mas no valor secundário, ele tem esse valor histórico que nos remete à memória. Então, ou seja, o arquivo ele está eminente à vida, desde quando uma pessoa nasce, ela tem seu primeiro documento ali, sua certidão de nascimento, quando essa pessoa vem a falecer, ela tem sua certidão de óbito, né? E tudo isso vai se transpassando como um registro da existência dela. E isso também acontece com instituições e outros órgãos. Então,
o arquivo isso é feito, tudo isso são documentos que conjuntos formam um arquivo, e esse arquivo representa muitas coisas, dentro dela talvez a mais importante, a própria relação de viver. Muito legal, a gente vê que tu tem, né, essa paixão pelo tema, e aí eu te pergunto se você sempre foi, assim, um apaixonado ou teve algum momento específico que despertou interesse pelos arquivos comunitários, né, especialmente, porque eles contam muito sobre lutas e resistências. Como é que você entende que esses registros ajudam a moldar o futuro das comunidades? Bom, eu dividi a pergunta em duas partes, assim. Uma é essa mais relação. A minha mãe até hoje já não acredita que eu trabalho com arquivo, porque eu sou muito desorganizado, mas isso foi uma coisa que eu fui aprendendo. Mas nesse ponto de organizar documentos, há uma relação de aprendizagem, e é um processo contrário. Não é que os arquivos comunitários vieram depois. A militância veio muito antes, assim, né? A relação da minha adolescência, do meu processo, eu tenho uma ligação com o movimento dos trabalhadores rurais, o MST, já de quase 30 anos, não, né? 20, são 26 anos ligados, né, ao movimento. Então, eu já tive esse apreço, sempre estive ligado a diversos movimentos sociais. Sou de uma família que tinha uma participação nas comunidades eclesiais de base. Então, tudo isso foi se colocando num processo mesmo de vida, e aí fui fazer faculdade de História, e aí até que um dia comecei a trabalhar em um arquivo, e ainda no processo da universidade, e foi criando esse gosto, e aí, a determinado momento, eu percebi que os dois estariam juntos, né? E essa unificação, para mim, ela se tornou algo que sempre esteve presente, né? Assim, arquivo é como arquivo é vida e instrumento de luta, né? Em arquivo ele é utilizado para se contrapor, e não é só uma questão de futuro, ele é uma questão de presente, ele é uma questão do agora. Um exemplo muito clássico disso, se a gente pensasse, qual é a importância desses arquivos comunitários ou arquivo popular, né? Eu até defendo em termos de arquivo popular, por uma formação mais de movimentos sociais, seria o quê? Um exemplo, assim, que eu vou gostaria de dar, é a pandemia. Durante a pandemia, o Estado produziu um arquivo, documentos que formaram os arquivos públicos, que vão para os arquivos públicos, colocando como se deu as condições da pandemia. Só que os movimentos sociais, as ONGs, o terceiro setor, eles produziram também documentos que, quando você colocar os dois em debate, isso vai mostrar muito claro que a pandemia não foi somente aquilo que o Estado fez, mas também a ausência do Estado dado para essas manifestações dos movimentos sociais. Então, esses arquivos, eles são contrapontos hegemônicos, a hegemonia que se estabelece. Então, por isso que eles têm essa importância muito grande. E além disso, uma outra importância que eu acho que é essencial o protagonismo de quem cuida e produz esses acervos. Eles são os agentes sociais principais na transformação social. Então, eu não estou olhando ali para um objeto, eu não estou olhando ali para alguém que está de fora, mas são eles mesmos contando sua própria história, são eles mesmos marcando seus próprios registros, são eles mesmos produzindo seus próprios documentos. Então, e isso, assim, uma perspectiva de futuro, não é só uma perspectiva de futuro, mas é uma relação do presente que constrói o futuro, né? É isso, é uma relação do futuro, ser um bom ancestral dentro do futuro, seria essa a perspectiva, não sei se... Não, muito bom, porque a gente costuma pensar nos arquivos como um registro do passado, né? Direcionando para um futuro. Acho que isso que tu traz de ser do presente, né? Dá um outro olhar também para esses registros. E há uma atemporalidade nisso, né? Que nós, assim, temos a relação de uma divisão passado, presente e futuro até mesmo, porque para a gente tentar se organizar no mundo no que nós somos criados, mas é algo que se transpassa isso, né? O arquivo, ele é atemporal, porque ao mesmo tempo que ele olha num processo passado, ele está sendo ali no presente, numa leitura presente, que há uma perspectiva, né, que a gente chamaria de futuro. Então,
por mais que há isso, o arquivo ele é atemporal. Você não pensa no arquivo apenas num dos três recortes, porque ele não existe se você recortar ele nos três pontos. Então, ele é essa relação de transpassar. E nos arquivos comunitários, uma relação de transpassar, porque muitas vezes quem está nesse processo de construção dele no presente, ele está numa construção, como dizer, numa construção da sua necessidade, da sua realidade. E olhando para aquilo, eu vou dar um exemplo aqui que é nossa, os Queixadas de Perus. Então, em São Paulo, né, tem um Centro de Memória dos Queixadas, que lá, na década de 60, houve a maior greve nós já tivemos no país, de 7 anos, de uma fábrica de cimento, e essa greve ficou durante 7 anos ali, e atualmente netas, mulheres, montaram um centro de memória em relação a essa greve. Só que, em relação a essa greve, não é especificamente sobre a greve em si, mas é sobre a constituição daquele território hoje. Então, e isso é muito importante. Então, essa perspectiva se torna essencial, assim. E, Jean, na sua tese você discute a importância de se estabelecer um conceito de arquivos populares. O que seriam esses arquivos e como eles se diferem dos arquivos tradicionais? Então, eles são arquivos onde os protagonistas se dão dentro dos próprios movimentos sociais, que eles se constroem por eles mesmos e se organizam por aquele ponto. Então, partindo muito numa relação de um diálogo próprio, desde final da década de 70, começo da década de 80, os movimentos sociais já tinham a preocupação em criar metodologia para a produção da sua documentação. Então, por mais que a pauta hoje ela parece muito recente, que é uma pauta que está entrando, a gente está falando do final da década de 70, havendo um encontro latino-americano de movimentos sociais para discutir documentação. Então, não é algo muito novo. E aí, quando eles vão discutir essas documentações, eles criam metodologias. O que são essas metodologias? São pontos, por exemplo, da importância do documento se comunicar com aquele grupo, da importância dos atores, dos produtores daqueles documentos serem daquele grupo, da relação de toda essa metodologia de ser algo contra-hegemônico, de se opor contra a mídia. Então, tudo isso, eles criam metodologias para a produção desses documentos. Então, se eles criam uma metodologia para a produção do documento, quando esses documentos se unem, o que eles formam? Eles formam os arquivos. E se lá, naquele momento, eles chamam aquilo de documento popular, o conjunto desses documentos se torna arquivos populares. E aí, por que adjetivar? Porque quando você adjetiva um fator, você ressalta uma característica dele importante, principalmente da sua origem. Então, quando arquivo é arquivo e vice-versa. Mas, quando eu coloco uma relação de uma adjetivação, no caso popular, eu trago uma característica que ele é algo construído do povo para o povo e com o povo. E nesse ponto, via dos movimentos sociais. É a mesma coisa quando eu digo educação popular, de Paulo Freire, que é aquele efeito da relação do povo, da relação de culturas, tudo mais. O teatro popular, é aquele teatro que tem uma relação do povo, uma construção mais. Então, por que também não adjetivar o arquivo? Para destacar isso e reforçar uma luta que é desses movimentos sociais. E você trabalhou com o acervo do MST, né, que completa 40 anos de luta pela reforma agrária, de transformações sociais no Brasil. O que se pode revelar sobre a produção documental do movimento e sua importância para a história brasileira recente? E como você vê a função dos arquivos em geral dentro dos movimentos sociais? Vamos lá. Então, por exemplo, assim, uma das coisas importantes é que o acervo do MST, ele é um dos registros mais próximo que a gente tem da realidade agrária do país. A gente sabe que a questão agrária no país, ele é uma coisa totalmente... É um dos grandes problemas nossos. O latifúndio é um dos nossos grandes problemas. A monocultura é um dos nossos grandes problemas. E nesse ponto, onde você tem dados registrados
disso, além do Estado, que são dados com viés burguês, porque a gente vive uma democracia burguesa, dentro dos movimentos sociais. Então, nesse ponto, você tem no arquivo do MST um retrato muito forte da realidade agrária e do trabalhador rural. Desse trabalhador rural que sofre perseguição, que é expulso de suas terras, desse trabalhador rural que realmente coloca o alimento dentro da mesa do brasileiro e, no entanto, é tratado muitas vezes como um criminoso. Então, é nesse arquivo que você vai ter esses registros de luta. Um exemplo muito claro é de em 1993, a gente tem um relatório da reforma agrária no Brasil feito pelo MST. Em 94, a gente tem um relatório do INCRA. Mas são dois relatórios que você vê duas realidades totalmente diferentes. Parece um país europeu que já passou pela reforma agrária e o outro realmente um país que está saindo de uma inflação absurda que está acontecendo um êxodo rural. Então, e isso, a gente usando esse exemplo do MST, a gente pode desenvolver isso para outros casos, como, por exemplo, do acervo Guajubá, que você citou no começo, que ali é uma visão da comunidade LGBTQIA+, que sofre preconceito muito grande e que, na verdade, elas têm uma relação que elas querem um direito à vida. E o acervo mostra essa vida delas, você busca por elas. Coisas que muitas vezes você vai ver num processo de criminalização, num processo ali de descriminalização, desculpa, de preconceito. Então, há esses pontos de mudança. Então, esses acervos de movimentos sociais, esses acervos dados aos pontos principais ou comunitários, eles trazem um embate a essa versão única e dada muitas vezes como verdadeira dos arquivos oficiais, dados como oficiais, né? Então, e aí uma outra discussão dentro dos movimentos sociais, há uma preocupação, mas não é a preocupação primária, mas também se a gente parar para pensar, nem os órgãos públicos, nem os órgãos privados têm os arquivos com o valor que eles deveriam. Se a gente for fazer essa proporção, acho que até os movimentos sociais estão olhando mais ainda dos seus órgãos públicos para os seus acervos. Então, esse é um dos pontos, assim. Vou te perguntar como é que se estabelece, né? Como é que você observa que se estabelece essa relação entre os documentos e a própria construção de identidades e memórias dentro das comunidades. Os documentos, eles não constroem memórias e nem identidades. Tá? Eles não constroem. Assim. Eles são básicos, eles auxiliam, eles formam, por isso são tão importantes, né? As memórias e as identidades, elas passam pelas convivências, elas passam por uma reflexão crítica desses documentos, então, por um processo autônomo, né? Ou seja, que você entende. Então, por exemplo, vou dar um exemplo não do documento em si, mas há um patrimônio. O patrimônio de uma cidade, você olha lá e tem uma igreja do século X que foi tombada. Aquela igreja do século XX, ou ela é num processo de um entendimento coletivo, que aí há uma relação com uma memória, ou ela é numa relação de um processo imposto de uma religião que há de se colocar como o dono da história. Então, com os documentos, isso também vai acontecer, e aí há um ponto de disputa, né? E quando fala assim um ponto de disputa, não é um ponto, olha, então vamos eliminar tudo, nada, é disputar mesmo, disputar a reflexão crítica, disputar os pontos em questão. Então, essa identidade e essa memória, que para mim, assim, em nenhum momento ela é individual, eu sou da turma do Hauptmann, que é tipo memória coletiva, identidade social, ela se baseia, entre outros fatores, como manifestações artísticas, educação, é, convivência, religião, e tem nos documentos também um ponto que pode se levar a isso, a questionar a isso, a se construir. E um ponto importante, por isso há de se pensar nisso, né? Por isso há de se citar, de se olhar, de se refletir, e não algo também como algo nostálgico. O documento por si só, ele é apenas um documento. Mas o documento, numa relação de construção, ele é um elo de diálogo entre as gerações. Então é isso que se dá, e é esse elo de diálogo, unificado a vários elos, como uma corrente mesmo, que forma, para mim,
ponto de memória e identidade. E os documentos também, como tu deu o exemplo da pandemia, trazem diferentes narrativas, né, sobre determinados períodos. E também falando, a nossa próxima pergunta é justamente sobre memória coletiva, né? Então, assim, eu queria que tu desse o teu entendimento de que impacto os arquivos podem ter na sociedade em geral e contribuindo para a memória coletiva mais ampla, né, assim, da sociedade brasileira, como os registros podem influenciar futuras gerações de militantes, de ativistas. Não, é o ponto de pensar mesmo, assim, como eu acho que falta ainda a sociedade entender a importância dos arquivos. Eu acho que, por exemplo, falta os movimentos sociais entender a importância dos arquivos. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que isso é culpa apenas da sociedade e dos arquivos. Eu acho que existe um outro lado, e aí cara, eu talvez sou um grande responsável também por isso, que é a relação da profissionais de arquivos e tal, fazer se entender por esses grupos, né? Como eu acho que a biblioteconomia, a museologia conseguiu avançar nisso e ainda está certo que a arqueologia tem um outro caráter, tem até um caráter um pouco mais administrativo, né? Nessa relação da gestão dos documentos, mas as pessoas, elas precisam dos arquivos, elas precisam dos documentos, mas elas não compreendem a necessidade disso no seu cotidiano. Quando você não compreende a necessidade de algo no seu cotidiano, ela passa a ser terciária, agora nem é secundária. E aí falta essa reflexão. Quando falta essa reflexão, assim, quando falta esse ponto de elo, ele vai afetando um processo em cadeia, que vai chegar nessa ausência, né? Dessa memória coletiva, dessa questão do indivíduo, né? E eu acho que aí o arquivo, assim, agora talvez seja um devaneio meu, como o arquivo poderia colaborar para nós sairmos de uma ideia de uma perspectiva meritocrática e partir para uma construção do bem comum. Porque nesse ponto você vai entender que num arquivo não existe um contexto e um ser isolado, mas tudo faz parte de uma cadeia de ligação social que está inserida em um tempo e espaço. E quando você compreende que isso é uma cadeia de tempo inserida no tempo e espaço, você entende que os fatores nunca vai estar só pelo indivíduo, mas por uma construção social. E nessa sua construção social, não adianta você querer avançar no processo de um sistema falido, como algo, entre aspas, crescer na vida ou ter os méritos de ter privilégios, se você não consegue estabelecer um direito a todos. Porque esse privilégio sempre vai ser um fator excludente de uma minoria da sociedade e uma maioria que tenta, mas nunca vai alcançar ir por essa minoria, e você acaba a ter esse ponto de construir algo maior de um bem igualitário, de um bem comum, onde os documentos podem levar e direcionar a isso. E aí a política pública, não sei se é devaneio. Imagina. Talvez faça uma outra pergunta difícil agora, mas você acredita que os arquivos comunitários podem ser ferramenta para combater questões como o negacionismo, a desinformação e o próprio desinteresse pela política? Eu não acredito. Eles são. Isso independente da minha crença, eles são. Eles são isso. E esses são pontos essenciais, assim, contra-hegemônicos de grupos subalternos que estão ali no processo realmente de garantia de direito. Os arquivos comunitários, arquivos populares, eles não surgem numa relação apenas de uma guarda da memória, eles surgem porque eles sabem que eles são uma ferramenta de luta contra isso. Aí pensarmos assim, voltando ao exemplo da pandemia, quem são os grupos mais atingidos pela pandemia? É a população vulnerável pobre. E aonde estão esses arquivos comunitários? Ali nessas comunidades. Então, esses arquivos que vão permitir que essas mesmas comunidades avancem um pouco mais no seu processo emancipatório.
Então, eles são combate à fake. E muito mais do que isso, muito mais que a fake news, são combates ao racismo, são combates à homofobia, são garantias de direitos, são fatores na luta de garantia de direitos de mulheres, de todos os processos. Então, eles são isso, e isso é algo orgânico deles, intrínsecos a eles, não é? Eles não são criados para isso, eles já nascem com isso, entendeu? Eles já têm essa concepção. E como você imagina o futuro dos arquivos no Brasil, né? Especialmente esses arquivos comunitários, e que tipos de políticas ou ações seriam necessárias para fortalecer tanto a preservação quanto o acesso a esses documentos? Olha, assim, eu acho que o futuro é um avanço muito grande dos arquivos comunitários, dos movimentos sociais, como foi um avanço a gente tem na educação, como foi um avanço no SUS, no SUAS. Por que um avanço? Porque os movimentos se organizam. Ninguém deu nada para se ter um SUS, ninguém deu nada para se ter um SUS. Foi tudo conquistado pelo espaço político dos movimentos sociais. E o mesmo vai ocorrer com os arquivos comunitários. A gente tem hoje uma reformulação da lei de arquivo, a participação de reconhecer os arquivos comunitários dentro disso, e aqui cabe um parêntese muito claro. Arquivo comunitário não é arquivo privado. Privado, ele é uma relação que tem um dono, que tem uma relação de marca, não é um arquivo público, pertencente ao Estado. Ele é um ponto comum. Nós crescemos e tivemos sempre uma ideia dicotômica, público-privado, bem ou mal, e muitas vezes nós estamos limitados a não transpassar isso. Então, até nas relações jurídicas já se transpassam numa relação do comum, né? Ou seja, não é meu, não é seu, não é do Estado, mas nós compartilhamos a responsabilidade sobre isso. E isso precisa ser reconhecido por lei. E ao reconhecer isso por lei, ninguém está assim falando, olha, que é ir lá e tirar, e não, então a partir de agora nós vamos cuidar. Não, quem tem que cuidar dos arquivos comunitários são as comunidades, quem tem que cuidar dos arquivos de movimentos sociais são os movimentos sociais. A gente só tem que fomentar eles a manter isso, né? Então eu acho que assim, um dos pontos é o futuro é avançar cada vez mais na relação de garantia mesmo, da existência ali, desse ponto. Outro é realmente uma ideia de direito deles, e cada vez mais se expandir, crescer, né? Cada comunidade ter o seu, e eu, assim, eu acho que um ponto muito vantajoso para isso, para mostrar esse crescimento, são as cotas das universidades. O que isso tem a ver com os arquivos comunitários? Quando surgem as cotas, a universidade ganha, eu acho que é a universidade que ganha a relação de ela poder aprender com o povo negro, ela poder aprender com o povo periférico, e esse povo periférico que ensina a universidade, ele também pega o conhecimento da universidade, volta para o seu território e começa a criar os arquivos, começa a difundir a relação, debater história, debater memória. Isso se torna muito importante. Então, isso também eu vejo sempre uma perspectiva muito boa, assim. E eu sou um pessimista nato. Nesse ponto, há uma perspectiva boa. Jean, muito bom. Jean, a gente vai encerrar aqui, vou te agradecer, tá? Chegamos ao fim do nosso papo, agradecendo a presença do educador e historiador Jean Camolese, diretor de gestão de documentos e arquivos do Arquivo Nacional. Jean, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui no Farol. Não, eu que agradeço mesmo todo esse convite, poder falar desse tema, como eu falei, que ele transpassa, atualmente não é tanto meu trabalho, mas é também algo que sempre eu estou conversando com as pessoas, estou vivendo, estou ali dialogando, e eu vejo assim que cada vez mais que vai ganhando espaço, toda a área, toda a tecnologia, toda a ciência da informação ganha com isso também, né? Eu acho que uma das coisas que nós sabemos a destacar é que os arquivos comunitários, além de toda essa importância que nós falamos nesse programa, ele tem uma outra importância, que é aproximar a arquivologia também da sociedade. E eu vejo que isso é algo muito importante para a sociedade e para a arquivologia. Então, muito obrigado. Obrigada, Jean. Obrigada também aos ouvintes, à museóloga colorada Patrícia Machado, presente aqui conosco, e à Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, que cedia a nossa gravação.
Farol Conexões da Informação é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode saber mais sobre o projeto acessando o site urgs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram e Threads, você nos encontra como farol.urgs e no Twitter ou X como farol_urgs. Nosso e-mail de contato é farol@urgs.br. Os episódios do Farol são também transmitidos na rádio da universidade, todas as quartas-feiras, a partir das 14h15. Lembrando que URGS se escreve UFRGS. Até a próxima! Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Josi Lima, Juniper Garay, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.